Como determinar a faixa de trabalho de um transmissor de nível em um reservatório aberto? Para saber mais, acompanhe esse vídeo. Nessa figura, nós estamos representando um reservatório que contém um determinado líquido. No topo do reservatório tem uma abertura por onde entra o ar atmosférico. Na base do reservatório foi instalado um sensor de pressão diferencial que estará funcionando como um transmissor de nível. Medindo a pressão, é possível determinar o nível do produto no interior do reservatório. Mas para isso, você precisa saber qual será a faixa de trabalho desse sensor. Para determinar a faixa de trabalho do transmissor, é necessário calcular a pressão mínima e a pressão máxima exercida pela coluna líquida. Quando o reservatório estiver totalmente vazio, a pressão mínima será aplicada na entrada do sensor. Quando o reservatório estiver completamente cheio, será aplicado na entrada do sensor a pressão máxima. Você precisa saber esses valores para fazer o ajuste e também escolher o transmissor mais adequado à sua aplicação. Vamos a um exemplo prático. O reservatório representado ao lado tem uma altura útil máxima de 6 metros. Será utilizado para o armazenamento de um líquido que possui densidade relativa igual a 1,2. É necessário conhecer a densidade para poder calcular a pressão exercida pelo líquido. Calcule qual é a faixa de trabalho do transmissor de nível que possui uma saída de 4 a 20 mA. Então, a primeira coisa que você deve fazer é calcular a pressão mínima. A pressão mínima ocorre quando o reservatório está vazio. Então, nesse caso, com o reservatório vazio, a pressão medida pelo nosso sensor será igual a zero. Esse sensor que está sendo representado no desenho seria um sensor de pressão diferencial. Ele mede a diferença entre a pressão aplicada na entrada de alta pressão e a pressão aplicada na entrada de baixa pressão. Em ambas as entradas, nós temos a mesma pressão nesse momento, que seria igual à pressão atmosférica. Portanto, a diferença seria zero. Nessa situação, o transmissor deveria fornecer um sinal de 4 mA. Agora, nesse exemplo, nós vamos utilizar a unidade de medida metros de coluna de água. Mas é importante lembrar que no Sistema Internacional de Unidades, a unidade de medida é o Pascal. Na instrumentação, às vezes é mais fácil trabalhar com metros de coluna de água e depois converter para outras unidades conforme for necessário. Agora você precisa saber a pressão com o reservatório totalmente cheio, 100% de sua capacidade. A pressão aplicada ao sensor, ela depende da densidade do líquido e da altura da coluna líquida. Então, a fórmula fica da seguinte maneira: a pressão é densidade relativa vezes a altura. De acordo com o enunciado do problema, a densidade relativa é 1,2. Densidade relativa é uma comparação com a densidade da água. Densidade relativa da água vai ser 1. Se a densidade relativa desse líquido é 1,2, significa que ele tem uma densidade 1,2 vezes maior que a densidade da água. O H representa a altura máxima do reservatório. Se nós estivéssemos trabalhando apenas com água, nós já poderíamos dizer que a pressão máxima seria equivalente a 6 metros de coluna de água. Mas como nós temos um produto diferente de água, então nós fazemos essa multiplicação e chegamos ao resultado de 7,2 metros de coluna de água. Nessa situação, o transmissor deverá fornecer uma saída de 20 mA. Então, vamos resumir como é que fica a situação. Reservatório vazio, 0% do nível. O diferencial de pressão, a pressão que está sendo medida aqui pelo nosso sensor é 0. A saída do transmissor ficaria em 4 mA.
Com o reservatório totalmente cheio, nós teríamos 100% de sua capacidade. Nós calculamos a pressão, que vale 7,2 metros de coluna de água, e o transmissor, nesse momento, deverá fornecer 20 miliamperes. Esses valores devem ser informados ao transmissor no procedimento de ajuste, logo após a instalação. Esse procedimento de ajuste depende de cada modelo, de cada fabricante. Alguns fabricantes, você precisa ter um calibrador eletrônico que você vai ligar ao transmissor e informar a ele esses valores. Esses valores ficarão armazenados na memória do transmissor. Para finalizar, uma dica muito importante. Esses equipamentos, eles são instalados em ambientes industriais. Nesses ambientes, muitas vezes, você precisa, para acessar o transmissor, trabalhar em altura, ou você está próximo de lugares quentes ou produtos químicos, né? Então, é muito importante obedecer às normas de segurança. Siga as normas de segurança e também as recomendações dos fabricantes de cada equipamento. Trabalhe sempre com segurança. Gostaria de convidá-lo a se inscrever nesse canal. Serão compartilhados mais vídeos sobre automação, instrumentação industrial e mais vídeos semelhantes a esse que você acabou de ver. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Até o próximo vídeo.